pastor agora. Tá uma fumaça, Martim, bastante gente. Entrou o Renan. E aí, meu regente e senhora do regente? Tudo bom, Martim? Bom dia. Tá aí a mulher que segura as chaves, né? Eu tô vendo só a fotinha da Vaninha ali embaixo. Agora eu tô escutando. Controla Olha as aí, coisas. tchê. Dani, bom dia. Oi, pastor. Bom dia, minha gente. Maravilha. Amor, vem. Bom dia. Oi, Simone. Conseguiu Tá aí? ouvindo? E aí, Thelminha? Bom dia. Tudo bom, Martim? Tudo bom? Tô vendo, Olá, Dani. tô vendo a Melina e o Rodrigo aqui. Tem que... Olá, tem bom uma dia. parte ali embaixo. Bom dia. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Martim, eu tô ouvindo, mas não tô vendo ele. Não, filha, a gente está participando Agora eu de tô outra. vendo a Dani. Oi, Dani. Oi. Bárbara, esse aí. Agora eu vi uma queda. Martim. Alguém quer uma cuia de mate? Olha aí, ó. Tá aí o mate servindo. A cuia nós temos bastante aqui, só não tem o mate. Não, quase. Oi, Elisa. Oi, pessoal. Ah, que benção, hein? Que loucura. Nada como Oi, ver a quem é que- Igreja Unida. Entrou com a gente aí? Agora Eu tô vendo a Bárbara Quem é que tá de celular aí? E quantas pessoas e dá a pra ver no celular? Vani. 18 Com participantes. celular. Nós estamos com celular. Quantas pessoas Eu dá tô pra ver no no celular? celular, o noite Para não também. consegui. 18 participantes, por enquanto. Não, mas vocês conseguem ver todas as pessoas aí no celular? No notebook, sim. Não, o celular tem que ir passando de lado, assim, daí tu vai vendo. É o celular, acho que de 4 em 4, né? Nós estamos de note aqui também. No notebook dá pra enxergar bastante gente. Porque a casa é pequena. A nossa casa é pequena. E aí, Dá pra enxergar os 18 aqui. Sabrina e Thiago estão conectados, mas estão sem som e sem vídeo. Pra gente começar? Tem Cristiane também, tá sem som. Jorge não ativou a câmera. A Vivi não ativou a câmera. Não? Eu pedi para você fazer a oração. Mariana Braga também. Trouxe. Ó, Fran tá Vocês- entrando. Vamos esperar mais um A Vitória não ativou a câmera ainda. tá? Segura aqui um pouquinho, deixa eu ver. E aí, Não vai ativar a câmera, não precisa estar ouvindo. Vitória, tu tá com 2 conexões, Vitória. quando tem 2 conexões perto, começa a dar interferência no áudio, viu, gente? Então, se tem mais de uma pessoa na mesma casa, sugiro ir para uma sala diferente para não dar problema aí. Eu estou com 3 conexões aqui em casa. É. Amém. Faz isso. Olha Agora a verdade, hein? Tem que ficar todos na mesma câmera. são salas diferentes, Vivi. Oi? Quer mais? Eu estou com 3 conexões. Antes de começar, ainda vamos. Acho que começamos, né? O pessoal vai entrando. Tem alguém com problema no microfone? Eu dei um mute em todo mundo aí, tá? Tentem se ajeitar. Deixa eu botar pro ladinho. Simone, Sobre a Simone, mas eu tenho que falar alto por causa do microfone. Simone. Tá escutando, Simone? Cristiane, uma sugestão é fazer como a gente está fazendo com o fonezinho de ouvido, que daí não dá muita interferência. Faz isso. Vamos tirar uma áudio.
Ô, Cris, tem muita gente com o microfone desativado ali. Eu acho que eu vou ir pro WhatsApp agora pedir pro povo, né? O que, Elisa, que tu quer pedir? Tem muita gente com o microfone desativado. Acho que é de propósito, Elisa. Será? Sim. Tem alguém que tá dando interferência no som. A gente desativou justamente para não dar interferência. Isso, Eu vou desativar o nosso, então. Se tu precisar falar, tu liga, tá? Tá. Simone, tá escutando? Cris, eu acho que quem tá de fone tem que passar a mão no microfone, daí dá mais interferência. É que a Simone tá com o Rogério lá numa reunião do Connect e o Arthur na reunião dos juniores. Tá 3 salas ao mesmo tempo lá, tá complicada a coisa. Ô, pastor. Oi. A Simone não tá conseguindo nos escutar. Quem sabe tu faz uma oração para nós começarmos aí, começar um pouquinho. Vamos orar então. Irmãos, antes de nós orarmos, eu queria dar um recadinho aqui para a gente, para nós todos, na verdade, né? Primeiro lugar, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Em primeiro lugar, irmãos, na verdade o fato é novo, né? Nós reconhecemos assim que nós não esperávamos, talvez, né? Passar por esse momento, passar por uma situação dessas. No entanto, eu tenho falado uma frase que em todas as salas que eu entrei agora de manhã, né, e tenho falado isso inclusive com os pastores ontem, uma frase que o Marcos gosta de usar, mas eu vou adaptando ela para mim. Que no final disso tudo nós vamos sair mais fortalecidos ainda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu só quero dar esse recadinho para vocês, tá? Que nós queremos, hoje à noite às 19 horas, tá? Eu vou falar isso durante o dia, talvez algum áudio, enfim, vamos repensar como vamos fazer isso. Mas hoje, às 19 horas, irmãos, eu peço a gentileza que todos nós desliguemos tudo que é tipo de entretenimento na TV e todos nós vamos para o Face da igreja para a gente ter um tempo realmente de comunhão, de oração. Nós vamos ter uma convocação ali durante o período do culto hoje. Eles estão dentro do possível, é claro, que nós venhamos a nos curvar em muita oração, porque o tempo hoje requer um posicionamento muito sério da igreja. Então eu peço a gentileza que todos nós às 19 horas estejamos conectados. Se for possível, irmão, eu peço inclusive que vocês já divulguem, espalhem essa informação. 19 horas não é a hora do entretenimento. Nós não estamos em férias, na verdade. Nós estamos agora em muito, mais do que nunca, e precisamos de muita oração e muita palavra de Deus para atravessarmos esse momento aí. Tá bom, queridos? Eu conto com a colaboração, com a ajuda, a cooperação de todos vocês, que eu sei que são homens e mulheres de Deus, para que nós possamos, então, conectar não só o nosso povo, mas muita gente mesmo, em nome do Senhor aí, amigos, familiares não cristãos, desigrejados, enfim, o que for, né? Para que realmente possamos, quem sabe, ampliar ainda mais a expansão do Evangelho para corações que estão aí desesperados, estão atribulados com toda a situação que estamos enfrentando. Em nome de Jesus. Vamos orar, então. Amém. Querido Pai Celestial, nós compreendemos, ó Pai, que mais do que nunca, nós temos uma convicção de que Tu estás conosco e de que a mão do Senhor, ó Pai, está sobre nós, Deus querido. Assim como naqueles dias, ó Pai, que foi enviado pragas, ó Deus querido, para o Egito, Tu fizeste distinção dos que serviam ao Senhor e daqueles que não serviam. Tu, ó Pai amado, fizeste uma diferenciação, Senhor amado, dos filhos de Israel, dos filhos do Egito. E nesse tempo, Deus amado, de pragas, de pestes, nós pedimos, ó Deus querido, que a mão poderosa do Senhor seja sobre nós. Cerca as nossas vidas, cerca nossas casas, cerca a nossa família com os anjos do Senhor, que acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós pedimos, ó Pai, no nome do Senhor, que possamos ter um tempo, Deus, propício, Deus amado, para a ministração do Senhor. Usa, Senhor amado, a Cris, ó Deus querido, nesta hora de uma forma especial e poderosa, que ela possa transmitir o recado de Deus, a palavra do Senhor ao nosso coração. Nós queremos, ó Pai amado, nos encher e nos abastecer, ó Pai amado, e nos fortalecer com a palavra do Senhor. Que ela possa ser instrumento em Tuas mãos
E que a boa mão do Senhor nos conduza em graça, nos conduza, Senhor amado, para esse momento de unidade e de crescimento no Evangelho, na Palavra de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Deixa eu colocar mais gente que está entrando aqui na sala. 28 participantes agora aqui, gente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cristiane, posso dar uma sugestão para todos? Pode falar. Que todos deixem no mute, porque está dando muita interferência realmente de gente falando ao mesmo tempo. Eu escuto o Rogerinho falar da sala onde ele está. Na hora da oração, então, aliás, na hora da lição, perdão, que todos deixem no mute, se alguém quiser participar, aí pede a participação e aí sim reativa o microfone. Mas que agora na hora da lição, pelo menos todo mundo deixe no mute daí. Deixa só a Cristiane. Né? Vamos fazer assim, ó, para facilitar, como eu sou organizadora da reunião, eu consigo dar um mute em todo mundo ao mesmo tempo. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha que eu vejo, tá? Tô na tela aqui. Pessoal, assim, ó, a ideia aqui não é eu dar a lição para vocês, tá? Na verdade, eu gravei a lição essa madrugada. Terminei de gravar às 6 da manhã, então no final eu não sabia mais o que eu estava falando. Eu subi os vídeos no YouTube e eu vou mandar o link para vocês. Vocês tenham paciência comigo, porque pode ser que eu estava falando nada com nada às 6 da manhã, tá? Mas foi o tempo que deu para eu fazer. Então aqui, agora neste momento que a gente está reunido, assim, eu queria ler com vocês nosso texto áureo, ler com vocês os nossos textos inspirativos da nossa lição de hoje e fazer um pequeno comentário só em cima de um trechinho aqui. E o resto vocês vão assistir desta vez no YouTube. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Então, vou pedir para alguém, quem é que tem a revista aí? Alguém tem? Ê, Mel! Deixa eu te tirar do mudo aí. Ô, Melina, tira do mudo aí e lê para nós o texto áureo. Aí. Tá, só um minutinho. Foi a página? Então, número de hoje, tá aqui, tá achei. Texto áureo. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Salmos 119, 12. Isso aí, esse é o nosso texto áureo de hoje e o título da nossa lição é o interesse pelo estudo bíblico, considerações. Esse título é bem pastor limístico, hein? Não foi ele que escreveu, mas parece, hein? Pastor limístico. O interesse pelo estudo bíblico, considerações. É bem pastor limístico, como se fosse pastor Lima que estivesse. O primeiro texto inspirativo está em Oséias 4 e 6. Quem é que pode ler para nós aí? Moisés ajuda. Oséias 4 e 6. Alguém pode ler? Melissa, tu fica aqui onde eu tô. Vou ter que nomear. Mel, pode ler, Mel. Eu leio, Cris. Eu leio, Cris. Vai, então lê, Elisa. 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Próximo texto é Filipenses 13 e 8. Não entendi. Filipenses 3, 8. O próximo texto. Jura, pode ler? Aí? Pode ler? Pode ler. Filipenses 3, 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Salmo 119, verso 33.
Verso 33. 119, 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. E por fim, o 119, 108. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Amém. Amém. Esses são os textos Amém. inspirativos. Eu vou compartilhar minha tela aqui um pouquinho com vocês. Deixa eu ver. Estão vendo? Sim. Eu organizei a apresentação pensando dessa forma, tá? Conhecer as escrituras é importante. Por quê? Para quê? Será mesmo? E como conhecer? E aí eu fui desenvolvendo os tópicos que eu gravei aí no videozinho que vai para vocês, tá? Vocês trabalharem. Voltando aqui, deixa eu adicionar a Jurema que entrou. Eu queria fazer só uma pequena reflexão em cima do Salmo 119, do verso 9 ao verso 16, tá? Se alguém quiser pegar aí. Salmo 119, verso 9. Quem sabe cada um lê um versículo, para a gente ficar mais dinâmico. Pode ler? Pode ler. Como pode jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarde a o tua coração palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. O que eu estava pensando assim em relação a esse trecho, irmãos? Que eu até falei, depois lá na apresentação vocês vão ver também. O Salmo 119 é o salmo mais longo que a gente tem, né? Ele fala muito da palavra de Deus. E, na verdade, ele é um hino de louvor à revelação que Deus fez de sua palavra a Israel. Como a gente viu, Deus é um Deus que fala. Como a gente sabe, Deus é um Deus que fala. E a posse dessa comunicação verbal é que diferencia o povo de Israel dos outros povos da terra. Lá nas Escrituras, a gente tem expressas as falas de Deus, os seus pensamentos, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus decretos. Tem muitos nomes para as falas de Deus, né? Os seus propósitos, os seus caminhos. Ele também fala aqui, o salmista, que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, melhor do que a prata é obedecer essa palavra. E aí, quando a gente chega nesse trecho, o salmista se pergunta assim, como pode um jovem manter a sua conduta? Ele usa como exemplo um jovem, que a gente sabe que ser puro quando a gente é jovem não é a coisa mais fácil do mundo, né? Ele usa esse exemplo. E ele responde, ele pode se manter puro, vivendo de acordo com a tua palavra. E aí, a seguir, ele vai dando uma série de orientações sobre como fazer isso. E aí, eu queria usar esse salmo como um exemplo de vida devocional diária, de vida devocional que nós devemos ter com a palavra do Senhor. Deixa eu adicionar aqui. Tá entrando gente, eu tô tendo que parar e adicionar, tá? Então, como pode o jovem manter pura a sua palavra, a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Verso 10. Eu te busco de todo o coração. A primeira coisa que a gente pode tirar daqui é que existe uma orientação da vontade. O salmista diz que eu te busco de todo o meu coração. Ele está tomando uma decisão de buscar o Senhor de todo o coração. Ele está orientando a sua Falhando vontade. muito bom, Cris. Oi? Está falhando. O tom está falhando bastante. Mais alguém está falhando? Bota todo mundo no mudo, Cris. Não está falhando. Mutei todo mundo.
Então, a primeira coisa que o salmista coloca, eu te busco de todo o coração. Ou seja, existe uma vontade ali, existe uma orientação da vontade, existe um desejo teu de buscar o Senhor de todo o coração. Então, essa é a primeira coisa que eu queria separar nesse sentido de buscar uma vida devocional diária. É preciso que a gente oriente a nossa vontade, o nosso coração em direção ao Senhor. Depois ele segue. Guardei no coração a tua palavra. O coração para o judeu não é a emoção apenas. Para nós, quando a gente fala em coração, a gente está pensando nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos amores, rancores. Mas para o judeu, o coração é centro de entendimento e de intelecto, além das emoções. Então, quando ele diz, guardei no coração a tua palavra, além de um ato de vontade, ele está cuidando do conteúdo, do que está dentro dele, do que está na mente dele, do que está no coração dele, de tudo, dessa completude, de tudo que envolve o ser humano. Depois ele segue. Ensina-me os teus decretos. Existe ali também, mais uma vez, um desejo dele aprender, um desejo de buscar o Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, me ensina o que tu queres que eu saiba, me ensina o que tu queres para a minha vida e para o meu caminho. Depois ele fala, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Mais uma vez, em relação à nossa vida devocional diária, trazer as palavras do Senhor para a ponta dos nossos lábios. Primeiro no nosso coração, depois para a ponta dos nossos lábios. Para que a gente possa ter isso sempre diante de nós, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, nos ajudando no nosso dia a dia. Mais uma pessoa, só um momento. É difícil de falar e adicionar. E a seguir ele vai. Regozijo-me em seguir os testemunhos. Tenho prazer nos teus decretos. O que ele está comprometendo aqui? Além da sua vontade, além de orientar essa vontade, além do desejo de conhecer, além de deixar a palavra na ponta da língua, ele está comprometendo também as suas emoções. Eu me regozijo, eu me alegro em seguir os teus testemunhos. Eu tenho prazer nos teus decretos. Vocês vejam que vai tudo indo para a completude do ser humano. Tudo isso está envolvido quando tu está buscando viver de acordo com a palavra do Senhor. E para concluir, ele fala, meditarei nos teus preceitos, darei atenção às tuas veredas. Ou seja, mais uma vez, a palavra do Senhor é assunto do meu pensamento. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, que uma vida devocional diária envolve nós como um todo, todas as nossas instâncias, corpo, alma, espírito, mente, emoções, intelecto, tudo isso. E depende da nossa vontade de buscar o Senhor. Depende do Senhor que está sempre pronto para nos receber, sim, mas depende da nossa vontade de buscar o Senhor. Depende do nosso comprometimento, do nosso desejo, das nossas emoções. E é isso que eu queria deixar nessa pequena meditação sobre o Salmo 119, do verso 9 ao 16, que está embutido em tudo que foi gravado aqui dessa lição de hoje, que eu espero que depois vocês possam assistir completo ali, que eu não tenha falado muita bobagem, e me deem um retorno. Pode ser assim? Vou desmutar vocês todos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, oi. Alguém quer falar alguma coisa? Simone. Oi, tá me ouvindo agora? Estamos te ouvindo, Simone. Meu som restaurou? Sim, então vou falar. Fala. Bom, a lição é sobre procurar, né, a palavra do Senhor, ali em Oséias, né? E eu lembrei do profeta Elias, que no tempo que o povo não sabia mais quem era Deus, quem era Baal, havia um sincretismo, uma mistura, né? O profeta Elias orou e desceu fogo do céu para o povo saber quem era Deus. E eles até conheceram. Mas esse grande sinal que Deus fez não foi o suficiente. Eles voltaram a adorar ídolos. E o que foi a solução? A solução foi que o profeta Elias, que foi levantado depois, ele abriu a escola de profetas, que foi justamente isso, a escola para aprender sobre Deus, o conhecimento de Deus. O povo, com o final, sim, eles disseram, só o Senhor é Deus, mas esqueceram rapidamente. Agora, com a escola de profetas, que o profeta Eliseu abriu, as pessoas aprenderam
sobre Deus, aprenderam sobre a fé. E a palavra de Deus, ela é o caminho para a gente estar firmado na rocha, né? Para a gente ter fé, para a gente ter o conhecimento de Deus. Não sei se todos entenderam. Entendido. Ai, meu Deus. Pessoal, a gente tem só 40 minutos, nós estamos em 27, e ele vai nos derrubar. Eu acho que tá bom por hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Vivi, fala aí, Vivi. Desmuta o teu áudio aí. Isso. Eu acho que quando um falar, os outros têm que calar o teu som. Está muito bem o retorno daí. O que a Cine falou estava difícil de se entender. Eu não sei se todos abertos, fica bem. Quando tu falou, a gente ouviu perfeitamente o que tu falou. Ficou muito bom. Está maravilhoso essa reunião. Muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, como o pastor disse, para a gente testemunhar essa unidade da igreja. O espaço físico a gente não está tendo, mas essa nova ferramenta virtual está mostrando para nós que a igreja toda se uniu e para um único fim, para a gente continuar a aprender da palavra de Deus. Mas eu quero aqui agradecer também, especialmente, a Cris, que foi uma pessoa incansável para hoje nós estarmos aqui. Nós queremos pedir a Deus bênção sobre a vida da Cris, bênçãos sobre a vida da Simone, bênçãos para o marido da Cris também, que esteve junto com ela, apoiando tudo isso, porque não foi fácil, desde a semana toda, os irmãos os que organizam, estarem testando, estarem vendo o tipo de plataforma, como é que tudo isso ia se ajustar. Então, eu vi pelo que eu entendi ontem com a Cris durante a tarde, para a gente ajustar tudo isso, que ela foi assim uma pessoa importantíssima nesse processo. Deus honre cada vez mais a tua vida, Cris, e que te inspire, que o Espírito Santo esteja presente para que tu possa ser essa pessoa querida, que tem paciência para nos ajudar, para nos auxiliar, e não só a Cris, a todas as pessoas que estão presentes na direção da EBD, na direção do ensino da palavra de Deus na nossa querida igreja. Eu agradeço imensamente pelo dia de hoje. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bênção de Deus. Aleluia. Amém. É bom ver Glória vocês a Deus. aqui, a gente fica bem emocionado até, né? Uma situação dessa, assim, que tá todo mundo, cada um no seu cantinho, é tão bom a gente se encontrar e se reunir. É uma benção essas ferramentas, glória a Deus por isso. Pessoal, eu acho que era isso, a não ser que alguém tenha que comentar alguma coisa a mais. Eu coloquei os links ali na EBD unificada no WhatsApp, para vocês assistirem. Qualquer coisa que der errado, por favor, me reportem ali, tá? Tenham paciência comigo. Qualquer coisa que quiserem perguntar ali também, fiquem à vontade. E vamos seguir, que nem o pastor falou, hoje à noite, todo mundo conectado ali no Facebook, às 19 horas, para o nosso culto. Vai ser bem diferente, né? A gente está aprendendo a fazer isso, está aprendendo a melhor forma. Estamos tentando achar os atalhos, os caminhos, mas a gente está fazendo já bastante coisa aqui. Simone, fala. Então, eu gostaria também de falar mais alguma coisinha sobre o momento. Eu tenho assistido alguns amigos, alguns vizinhos, né? E a principal pergunta é por que Deus deixa esse mal acontecer, né? Então, se a gente conhece a história da humanidade, a gente vê que Deus permite um grande mal para evitar um outro maior ainda. Então, Deus, na sua sabedoria, nos seus mistérios, está permitindo esse mal provocado pelos homens para evitar um maior, tenha certeza disso.
E eu lembro da palavra que está em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso mesmo que está acontecendo. Deus é bom o tempo todo. Então, Deus está manifestando a sua glória. Tem muitas pessoas que estão com medo, e o medo é justificado, porque realmente é para ter medo. Tem muitas pessoas que estão tristes, a tristeza é justificada. Né? Isso é algo externo, não é interno. Tem pessoas que têm problemas internos de síndrome do pânico, de um medo patológico e metabólico. Esse medo agora, ele é justificável, ele é externo. Mas a palavra de Deus sempre diz, não temas, não temas. Por que não temas? Porque Deus tem uma provisão e porque Deus está no controle. Então, descanse em Deus, aproveita para se inteirar da sua palavra, para orar e para atender a quem precisa no que foi necessário. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Pessoal, para concluir aqui, ó, eu queria colocar para vocês o nome do pastor Rui, que vocês orem por ele, tá? Ele me mandou uma mensagem agora, ontem eu estava falando com a Neide. Ele estava no hospital, no Moinhos, com febre, com dor de garganta, fraco, com tosse. Está no grupo de suspeitos, tá? Deram medicamentos e mandaram para casa. Então, orem por ele, que vocês sabem que a saúde dele é complicada, né? Orem por ele para que o Senhor esteja abençoando, esteja guardando, né? E dando cura para ele. Mais algum irmão também que vocês souberem que não está bem. Comecem a compartilhar isso, compartilhem no grupo para a gente poder orar junto, né? Para a gente poder orar por essas pessoas, saber quem são as pessoas que estão em necessidade aí nesse período. Mais alguém? Martim? Não. Vamos em frente. Assim. Orai por nós. Assinamos embaixo das palavras da Vivi. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado no momento importante que estamos vivendo. Comunhão contigo, comunhão entre nós. Aleluia, Pai. Nós estamos unidos nesse momento, Pai, pelo amor de Jesus Cristo. É o amor de Jesus Cristo que está promovendo essa reunião. E assim como tu capacitasse, Pai, os nossos líderes da EBD, continua capacitando a todos nós, para que possamos ser realmente sal da terra e luz do mundo, para que possamos aprender das experiências maravilhosas que tu tens para nos ensinar nesse momento que estamos vivendo. Nós confiamos em ti, nós sabemos que tu és bom todo o tempo, em todo momento tu és bom. Então, que nós possamos aprender também agora, Pai, as ricas bênçãos que tu tens para nós, que nós possamos permanecer unidos entre nós e contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo dá um sorriso bem bonito aí para mim tirar uma foto. O Marconi está fazendo uma coletânea, né, Marconi, das fotos das reuniões aí. Liguem os vídeos, quem está desligado. Tu pediu demais agora, né? Sorriso bonito a gente consegue, né? Vamos lá. Todo mundo pronto? Pronto? É. Isso aí, pessoal. Feito. Vou postar lá no nosso grupo também. Tem notícias. Bom domingo a todos. Nota 10 para a Boa noite, meus amados irmãos. À noite, 19 horas, todo mundo junto lá, servindo ao Senhor, só que via Facebook. Dando legal no Facebook lá para a gente compartilhar isso. Amém. Não só curte, compartilha, né? Deus abençoe. Bom dia. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Cristiane e nós vamos estar estudando hoje a nossa lição de número 12 do primeiro trimestre de 2020 da nossa revista da Escola Dominical. O título da nossa lição é O Interesse pelo Estudo Bíblico, Considerações. Essa é a classe unificada de adultos e jovens da Igreja Batista Betel de Porto Alegre. E o nosso texto áureo se encontra no Salmo 119, verso 12. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos.
Então, vamos aos objetivos estabelecidos para a nossa lição. Primeiro, conhecer a importância do estudo bíblico levado a sério e do aprofundamento no conhecimento das Escrituras. Depois, perceber que a prática correta de nossas ações cristãs depende invariavelmente do conhecimento das Escrituras. E, por fim, praticar, estudar a Bíblia individualmente ou junto ao seu discipulador. Estes são os objetivos que nós vamos perseguir ao longo dessa lição. Então, como é que nós vamos trabalhar essa lição hoje? Conhecer as Escrituras é importante. Por quê? Vai ser o nosso primeiro tópico. Para quê? Nosso segundo tópico. Será mesmo? E, por fim, como conhecer? Vamos lá, então, responder a nossa primeira pergunta. Por que conhecer as Escrituras é importante? E a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso nisso é: as Escrituras revelam quem é Deus. Logo nas primeiras páginas da nossa Bíblia, no livro dos Inícios, no livro de Gênesis, do primeiro capítulo, o que nós vemos? Que nosso Deus é um Deus que fala. E essa é uma característica muito importante de Deus. E não só fala, mas a fala dele é gerativa, criadora. A fala de Deus traz a existência, traz a vida, cria a partir do nada. E disse Deus: haja, e ouve. O que Deus disse, existiu. Como disse o escritor aos Hebreus, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo formado a partir da palavra de Deus, o cosmo, ele é a origem de todas as coisas. Essa é a primeira referência que nós temos quando começamos a ler as Escrituras. Ele é a origem de tudo que está ao meu redor, de tudo que me cerca, inclusive de mim mesma. Eu fui gerada pela palavra criadora de Deus. Então, por que é importante conhecer as Escrituras? Primeiro ponto, as Escrituras revelam quem é Deus. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês, as Escrituras revelam nossa identidade. As Escrituras revelam quem nós somos. E nós estamos ainda lá nas primeiras páginas da Bíblia. E quem nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mais adiante, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que eu acho interessante aqui? Nós somos parte da criação, somos feitos do pó da terra, somos feitos daquilo que foi formado esse mundo, mas, como criaturas especiais, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos portadores da imagem de Deus, a representação de Deus na terra. Deus diz mais lá para frente que não terás nenhuma outra imagem diante de mim, mas Deus nos fez a mim e a ti a imagem e semelhança dele na terra, dentro da sua criação, a obra-prima da sua criação, como dizemos. E a terceira coisa que podemos descobrir, ainda lá nos primeiros livros e capítulos da Bíblia, é que as Escrituras revelam para o que fomos criados. Qual o nosso objetivo? Para o que nascemos? Isso é uma pergunta tão importante, né? Uma pergunta que está hoje bem em voga no mundo, onde a maioria das pessoas não tem mais sentido para a vida, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para que veio o mundo nem para onde vai. E lá, nos primeiros capítulos da Bíblia, nós descobrimos que Deus nos criou para um relacionamento. Deus nos fez seres relacionais. Primeiro, que tipo de relacionamento? Com Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. E que também nos fez partícipes da criação. O que eu quero dizer com isso? Se a gente abrir a Bíblia lá em Gênesis 2, capítulo 19, verso 19 e 20, nós vamos ler. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Por que isso tem importância? Porque no contexto cultural onde a Bíblia foi escrita, no Antigo Oriente Próximo, dar nome
era uma função especial que estava ligada à criação. Dar nome era um ato criativo, significava ordenar, trazer à existência. Então, quando Deus chama o homem e Deus dá ao homem a tarefa de nomear os animais, e o nome que o homem desse aos animais seria o nome deles, Deus estava passando para o homem a responsabilidade de continuar o seu ato criativo, de ser partícipe na criação. Então, esse é o primeiro ponto do relacionamento que Deus estabelece com o homem. Deus estabelece o homem como sua imagem e semelhança, como sua representação na terra, e também lhe dá o poder e a autoridade de continuar essa criação, de criar, de nomear, de ordenar. Segundo ponto, para que fomos criados em função de relacionamento? Em Gênesis 2, continuando ali no verso 20, depois que o homem nomeia os animais, está escrito: todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Este é o segundo relacionamento estabelecido com os nossos semelhantes, com o pai e a mãe, que o homem deixa para se tornar um com a mulher e formar uma família, e reproduzir, e ter filhos. Então, este é o outro nível de relacionamento que está estabelecido lá no inicinho já, com os nossos semelhantes. E por fim, um terceiro nível de relacionamento com a criação. Se a gente voltar um pouquinho lá, em Gênesis 1, 26 e 28, vai estar escrito: depois que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele disse: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E em Gênesis 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, vemos mais um estabelecimento de nível de relacionamento aqui nos primeiros capítulos. Primeiro com Deus, depois com seus semelhantes e, por último, com a criação. Domine sobre a criação, subjugue a criação, cuide do jardim, cuide da obra de Deus, cuide da criação, continue o ato criativo que Deus fez, que Deus iniciou. Dê continuidade, dê processo. Seja o representante de Deus na terra, seja a imagem e semelhança do teu Criador na terra. O próximo ponto que as Escrituras nos revelam já não é tão bonito assim. As Escrituras nos revelam que rompemos com Deus, que o pecado rompeu nosso relacionamento com Deus. Todos nós conhecemos o relato da queda, do que aconteceu no jardim, da oferta feita à mulher, do Adão, da serpente, do que aconteceu. E o final, qual foi a consequência? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Expulsos do jardim, o jardim de Deus, como chama o profeta Ezequiel, do jardim que Deus passeava na viração do dia, como diz aquela tradução mais antiga, expulsos da presença direta de Deus, quebra de relacionamento, impedidos do acesso à árvore da vida, impedidos do acesso à árvore da vida. E Deus tinha dito, né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O primeiro resultado dessa quebra de relacionamento é o quê? A morte para o homem. Porque o salário do pecado é a morte. E a segunda consequência dessa quebra de relacionamento é a corrupção para a criação.
pois o homem foi chamado e colocado para dominar a terra, subjugar, cuidar do jardim. E agora, por causa do seu pecado, por causa do rompimento do relacionamento, por causa da corrupção da imagem e semelhança de Deus, ele é expulso do jardim, expulso da presença de Deus. E a própria terra é amaldiçoada por causa do pecado do homem. A própria terra sofre a consequência. Lá em Romanos 8:20 a gente vai ler: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Com o rompimento do relacionamento entre Deus e o homem, a natureza sofre, o cosmos, toda a criação sofre, porque está tudo fora de lugar, está tudo desordenado. O propósito inicial para o qual o homem foi criado não está mais sendo cumprido. A morte para o homem e a decadência para a criação. As boas notícias, as coisas não ficaram assim, porque as Escrituras também nos revelam que Deus nos amou. As Escrituras nos revelam que Deus é amor e que Ele nos amou antes que nós o conhecêssemos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele enviou Jesus, aquele que é a palavra encarnada, aquele que é o Verbo, que estava com Deus no princípio, aquele em quem, por quem e para quem todas as coisas foram criadas. Ele enviou Jesus para tabernacular, para morar entre nós, para habitar entre nós e nos dar vida por meio dele. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Por meio de Jesus, o pecado e a morte não dominam mais. Por meio de Jesus, recebemos novamente a vida. E mais, as Escrituras revelam que Deus nos reconciliou consigo. Aquele relacionamento que foi quebrado lá no jardim com o pecado foi restaurado por meio de Cristo, com quem Deus nos reconciliou consigo. Em Cristo, Deus deu fim ao exílio do jardim, à expulsão da sua presença. Em Cristo, Deus perdoou os nossos pecados e nos libertou da lei do pecado e da morte. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E esta é a boa notícia que as Escrituras nos revelam, que Deus nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo. E por fim, as Escrituras nos revelam que ainda temos uma esperança a ser cumprida. Nós temos uma esperança porque Jesus, apesar de ter inaugurado o seu reino, o reino de Deus entre nós, esse reino ainda não está completo. Ainda aguardamos a consumação da nossa esperança. Nós ainda somos herdeiros, ou seja, ainda aguardamos a plena concessão dos direitos e privilégios que Deus nos concedeu quando nos adotou como filhos. Como diz o autor de Romanos, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Ainda aguardamos. Já estamos salvos, mas ainda aguardamos a consumação do reino do Senhor entre nós. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E é essa nossa esperança. É isso que nós aguardamos. Lá no finalzinho da Bíblia está esse texto que nos remete àquilo que aconteceu lá nos primeiros capítulos da Bíblia,
Um dia nós aguardamos que o Senhor virá e nós estaremos de novo com Ele, face a face. Sua presença estará entre nós, seu tabernáculo estará entre nós, o próprio Deus estará conosco. É isso que nós aguardamos, essa é a nossa esperança. E nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo, é sempre bom lembrar que a nossa esperança está viva, que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse Pedro lá no templo, lá no início de Atos, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. E essa é a nossa esperança. É isso que as Escrituras nos ensinam, é isso que elas nos dizem. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Recapitulando, então, esse primeiro ponto. Por que conhecer as Escrituras é importante? Porque elas nos revelam quem é Deus, a nossa identidade, para o que fomos criados, nos revelam que rompemos com Deus, que Deus nos amou, que Deus nos reconciliou consigo e que temos uma esperança. Irmãos, tudo que eu falei até aqui sobre as Escrituras não é nada mais, nada menos que o grande enredo que perpassa todos os 66 livros da Bíblia, que é o pano de fundo para cada momento que os escritores inspirados por Deus registraram nas Escrituras. Um enredo que nos dá origem, nos dá sentido, que nos posiciona, que posiciona a nossa vida e a nossa jornada nesse mundo no desenrolar de uma história, de uma grande história, da história da nossa vida, da história da criação deste mundo. Conhecer as Escrituras é conhecer a nossa identidade, é descobrir quem nós somos. Como dizia Agostinho, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto em ti não repousa. Tantas pessoas que estão por aí e que não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão, qual é o seu posicionamento na história. E aqui temos a Escritura, a palavra de Deus revelada a nós, a palavra de Deus criadora, a palavra de Deus que dá sentido à nossa existência, que mostra quem somos, para o que existimos, o que nos aconteceu, o que nos está acontecendo e qual é a nossa esperança. A esperança que nós temos certeza que irá acontecer porque cremos na obra do Senhor. Avançamos para o segundo tópico. Conhecer as Escrituras é importante. Para quê? Para esse primeiro ponto, nós vamos dar um pulinho lá em 2 Timóteo 13,15. Para o que as Escrituras são importantes? Para obter a sabedoria que leva à salvação. Se a gente for olhar esse trecho aqui de 2 Timóteo, Paulo inicia falando sobre como homens com aparência de piedade são, na verdade, ímpios, falsos mestres. Ele orienta Timóteo a se afastar deles. E aí Paulo lembra Timóteo que desde pequeno Timóteo foi instruído nas Escrituras e que nas Escrituras ele deve permanecer sem se deixar enganar, pois as Escrituras o tornam sábio para a salvação. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que Cristo fazia uso regular das Escrituras do Antigo Testamento, obviamente, para validar sua missão, suas palavras, suas ações. A obra redentora de Cristo nos salvou, mas para que crescem que Jesus era o Cristo, os discípulos, os apóstolos, Pedro, Estevão, que foi o primeiro mártir, e Paulo expunham as Escrituras para anunciar a obra de Cristo e que ele era o Salvador esperado, que ele era o Messias. Lá em Atos 2, de 14 a 40, nós vamos ver Pedro discursando após o Pentecostes, e lá ele anuncia Jesus como Cristo que foi profetizado por Davi, como a descendência de Davi, como o cumprimento da promessa a Israel. E ele se utiliza das Escrituras o tempo todo para argumentar, para expor que Jesus era o Cristo. Mais à frente, lá no templo, o mesmo Pedro apresenta Jesus como o santo e justo, o servo sofredor, o que Moisés profetiza que surgiria, profeta como ele, como a descendência de Abraão, pela qual todos os povos da terra são abençoados, seriam abençoados.
Avançamos para o segundo tópico. Conhecer as Escrituras é importante. Para quê? Para essa primeira resposta, nós vamos dar um pulo lá em 2 Timóteo 3:15. E a resposta é: para obter a sabedoria que leva à salvação. Nesse trecho das Escrituras, Paulo inicia falando sobre como homens com aparência de piedade, na verdade, são ímpios, são falsos mestres. E ele orienta Timóteo a que se afaste deles. E Paulo lembra a Timóteo que Timóteo, desde pequenininho, foi instruído nas Escrituras e que nas Escrituras ele deve permanecer, sem se deixar enganar. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que Cristo fazia uso regular das Escrituras, no Antigo Testamento, no caso, para validar sua missão, suas palavras, suas ações. Pedro, Paulo, Estevão, o primeiro mártir, eles expunham as Escrituras para anunciar a Cristo e a obra de salvação de Deus em Cristo. Lá em Atos 2:14, no célebre discurso de Pedro pós-Pentecostes, ele anuncia Jesus como Cristo profetizado por Davi, como a descendência de Davi, como a promessa de Deus a Israel. Mais adiante no templo, o mesmo Pedro apresenta Jesus como o santo, o justo, o servo sofredor, o que Moisés profetiza que surgiria, profeta como ele, como a descendência de Abraão, pela qual todos os povos da terra seriam abençoados. E tudo isso ele faz se utilizando das Escrituras, expondo as Escrituras para explicar quem era o Cristo. É pelo uso das Escrituras, para ver se tudo era de acordo, como Paulo e Silas lhe diziam lá em Atos 17, que Lucas elogia os irmãos na sinagoga judaica em Bereia, porque são as Escrituras, o conhecimento das Escrituras, que te permitem ter sabedoria para não cair nos falsos ensinos e também para detectar aquilo que é o correto. Foi o conhecimento das Escrituras que permitiu que reconhecesse que Jesus era o Cristo, o Messias. Então, este é o nosso primeiro ponto. Para que conhecer as Escrituras é importante? Para não pecar. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Coração para os judeus não era exatamente como nós entendemos coração. Quando falamos de coração, nós falamos ou pensamos em coisas ligadas a sentimentos, a emoções. Mas para o povo judeu, o coração era o centro do entendimento e do intelecto, e não só das emoções. O guardar no coração revela um ato de vontade, de compreensão, do desejo de viver da forma correta que agrade a Deus. Como diz o salmista lá no mesmo Salmo 119, verso 112, dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Há um compromisso voluntário de orientar o coração, de mover o coração na direção correta. Então, para que conhecer as Escrituras é importante? Para não pecar contra ti. Para que mais? Para discernimento do erro. Aquele famoso versículo que todos conhecem, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Palavra de Deus viva e eficaz, ou seja, atinge os seus propósitos, atinge o seu objetivo. Como nós lemos lá em Isaías 55, versos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela atinge o seu propósito. Ela penetra nos recantos mais profundos,
ela nos abre e nos discerne os pensamentos e propósitos do nosso coração. Ela julga, do grego kritikos, ela julga, ela é o crítico, o fiel da balança, digamos assim, pelo qual todos nós somos julgados. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, somos confrontados pelo próprio Deus. E não há criatura, como segue o versículo dizendo, que não seja manifesta na sua presença. E se a palavra de Deus tem esse efeito penetrador, dissecador e revelador na nossa vida agora, não seremos endurecidos pelo pecado, não seremos cauterizados pelo pecado. Então, para quê? Para discernimento do erro, para isso que o conhecimento da palavra nos serve. Para o aperfeiçoamento. E mais um trecho muito conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O Paulo assegura a Timóteo que a Escritura é a origem do ensino, a origem da doutrina, ela é a base e o teste da verdadeira crença cristã. O termo repreensão ali sugere que ela não somente mostra o erro, mas também é o agente a ser usado para refutar o erro. E depois da refutação do erro, vem a necessidade de se indicar o caminho certo, a correção. Além disso, a palavra é capaz de manter um homem firme no seu caminho, instruí-lo na justiça, mostrar a forma certa de caminhar. E o produto final de tudo isso é que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, aperfeiçoado para toda boa obra. E por fim, para concluir esse tópico, para que conhecer as Escrituras é importante? Para ter vida, para termos vida. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Pedro, inspirado, respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, fechamos este tópico com isso. Para que conhecer as Escrituras? Para ter vida. Recapitulando, conhecer as Escrituras é importante para quê? Para obter a sabedoria que leva à salvação, para não pecar, para discernimento do erro, para o aperfeiçoamento e para ter vida. Avançando para o nosso terceiro ponto. Conhecer as Escrituras é importante. Será mesmo? E para exemplificar esse ponto, nós vamos utilizar um dos nossos textos inspirativos sugeridos pela nossa revista, que está lá em Oséias 4 e 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Qual é o contexto disso? Desde lá a divisão dos reinos e os atos do primeiro rei de Israel, Jeroboão I, filho de Nebate, ele construiu 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e um em Dan, para evitar que o povo subisse a Jerusalém para adorar depois da divisão do reino, E disse para o povo, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Desde lá, o povo de Israel teve um rei pior que o outro. Os livros de reis e crônicas nos contam cada final de reinado repete, e fez o que o Senhor reprovou, e andou nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha levado a Israel a cometer. E é nesse contexto que o profeta Oséias profetiza. Ele profetiza em Israel, no Reino do Norte, perto do século 8 a.C., durante parte do reinado de Jeroboão II. Não o primeiro, segundo. Jeroboão II foi um péssimo rei, causou grande sofrimento ao povo de Israel, como está descrito lá em 2 Reis 14 e 26, e mais uma vez fez o que o Senhor reprova e andou nos caminhos de Jeroboão, o primeiro rei de Israel. E a mensagem geral de Oséias é que Deus ama Israel,
mas que o povo pecou tão gravemente que Deus é forçado a puni-lo. O povo de Israel adotava práticas dos cananeus, ofertando a Baal. Baal era considerado o deus que trazia fertilidade à terra. Então eles ofertavam a Baal ao invés de ao Senhor, como está escrito lá em Oséias 2:8. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. O profeta está dizendo que o povo se perdeu completamente da presença do Senhor, está adorando outros deuses. E é nesse contexto que a gente tem Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se lermos um pouquinho mais desse capítulo 4 do profeta Oséias, nós veremos que Deus, através do seu profeta, levanta uma acusação contra Israel. Veja, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Este é o povo da aliança, é o povo da aliança que esqueceu da sua aliança com o Senhor, que não é mais fiel à sua aliança com o Senhor. Ele abandonou o seu Deus, esqueceu que foi o Senhor que os tirou do Egito, foi o Senhor que os trouxe para essa terra, foi o Senhor que os sustentou. Então a primeira acusação que o Senhor levanta para Israel é: abandonaram a aliança comigo, abandonaram a fidelidade que tinham comigo. E logo a seguir no verso 2, só se vêem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. O segundo ponto que o profeta traz é: rejeitaram a lei do Senhor, não estão obedecendo os mandamentos do Senhor. E logo no verso 3, ele apresenta qual a consequência disso. Por isso a terra pranteia, ou está seca em outras traduções, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. O profeta aponta aqui que a maldição da terra é consequência do abandono da aliança e da rejeição da lei, como ele apontou nos versos anteriores. E mais, nos versos 4 e também no verso 6 que a gente está lendo, Deus acusa os sacerdotes que eram os responsáveis pela instrução, pelo ensino das ordenanças do Senhor ao seu povo, como foi determinado lá em Deuteronômio 33, Deus acusa os sacerdotes de negligenciarem a sua legítima função, e por isso o povo de Deus foi destruído, pela falta de conhecimento que não tinham, pelo conhecimento que não tinham e que os sacerdotes tinham falhado em lhes transmitir. Por isso o Senhor rejeita os sacerdotes aqui no verso 6. O juízo e a maldição de Deus, que terminam com o exílio de Israel na Assíria, são consequências das faltas de conhecimento das Escrituras. Então eu pergunto, será mesmo que é importante conhecer as Escrituras? Quais são as consequências de não conhecer as Escrituras? Oséias 4 nos apresenta isso de uma forma bem clara, bem direta. Por fim, nosso último tópico. Já vimos por que conhecer as Escrituras é importante, para que conhecer as Escrituras é importante, que realmente conhecer as Escrituras é importante. E agora a pergunta final: como? Como conhecer as Escrituras? O que fazer? E aqui, inicialmente, eu quero trazer para vocês esse trecho das Escrituras, o Shema Israel, em Deuteronômio 6, de 4 a 8. É um texto que está sempre falando muito comigo e ele é um texto muito importante quando a gente trata desse aspecto da vida devocional diária, do conhecer as Escrituras. O que está dito lá? Ouça, ó Israel, Shema Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O judeu devoto praticante recita esse texto ao menos 2 vezes ao dia,
ao levantar e deitar, como está escrito ali no texto que ele deve fazer. E quais as instruções que o Shema Israel nos traz sobre como conhecer as Escrituras? Qual é a regra, qual é a prática que devemos adotar? O que a gente pode observar aqui no texto? Primeiro, como ter uma vida devocional diária? Saber quem Deus é. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um. Ele é um. Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o único soberano. Segundo, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que é o grande mandamento que o Senhor Jesus nos apresenta. Amar a Deus com todas as nossas instâncias. Então, esses são os dois pré-requisitos, digamos assim, para que nós tenhamos uma vida devocional diária com as Escrituras. A seguir, o que ele diz? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Lembrando que para o judeu o coração envolve mente, vontade e emoção. E como se desenvolve essa vida devocional? O Shema Israel desenvolve a vida devocional diária com foco na família. Primeiro que ele diz, persistência no ensino, ensine-as com persistência aos seus filhos. Depois, insira a palavra na rotina, no cotidiano, ou seja, converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Crie memórias afetivas, porque o ato de caminhar junto, de sentar junto em casa, de andar pelo caminho, de deitar e levantar, ele cria memórias afetivas nos filhos, porque estamos tratando aqui do ensino direcionado à família. E a memória afetiva, ela forma um referencial para a tomada de decisões. São coisas importantes nessa vida devocional diária. E por fim, o que ele diz? Deixar a palavra diante dos olhos, na mente, na frente da lembrança, como post-its, digamos assim. Amarre-as com sinal nos braços e prende-as na testa, que são o que todo judeu devoto carrega, né? Escreve-a no batente das portas da sua casa e do seu portão. Então essas são as instruções gerais que o Shema Israel nos dá e que a gente pode aproveitar para a vida devocional diária. Como fazermos, então? Como aprendermos a ter esse conhecimento das Escrituras? E por fim, eu quero concluir o estudo dessa lição, ainda com foco na vida devocional diária, dando uma olhada num trecho do Salmo 119, dos versos 9 a 16. O Salmo 119 é o salmo mais longo, a gente sabe, e ele é um hino de louvor à revelação que Deus fez de sua palavra a Israel. Como a gente viu lá no início, o nosso Deus é um Deus que fala, e é a posse dessa revelação verbal que distingue o povo de Israel de todos os outros povos da terra. Nas Escrituras estão expressas as falas de Deus, os pensamentos de Deus, os juízos, os decretos, os mandamentos, os preceitos, os propósitos, os caminhos. O salmista aqui fala que a palavra é mais doce do que o mel, melhor do que a prata, e a obediência dessa palavra, a obediência a esta palavra é a chave para a vida. Então o salmista aqui pergunta, como pode o jovem manter pura a sua conduta? E responde, vivendo de acordo com a tua palavra. E a seguir, então, ele nos apresenta uma série de orientações sobre como viver de acordo com a palavra. Primeira coisa que eu gostaria de observar com vocês, eu te busco de todo o coração. Eu te busco. Ele demonstra o quê? Uma orientação da vontade. É necessário vontade. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de salientar nesse salmo é a orientação da vontade. Precisa haver vontade. Segundo ponto, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É um ato de vontade o guardar no coração a palavra. E também é um cuidado com o conteúdo do coração.
guardei no coração, guardei no centro de entendimento, no centro do intelecto, não só das emoções, mas também das emoções. Um próximo ponto aqui, ensina-me os teus decretos. O que o salmista demonstra? Desejo de aprender. Eu quero aprender, eu quero saber mais do Senhor. Senhor, me ensina os teus decretos. A seguir, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. A palavra do Senhor na ponta da língua. Com os lábios repito as tuas leis. Elas estão aqui, nos meus lábios. Eu estou repetindo, eu estou processando a tua lei. A seguir, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. E no finalzinho, tenho prazer nos teus decretos. Ou seja, o salmista demonstra comprometimento das emoções. Eu tenho alegria, eu comprometo as minhas emoções com a tua palavra, com os teus mandamentos, com os teus preceitos. E para finalizar, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. A palavra como motivo do pensamento. Eu meditarei nelas e por causa disso tudo não me esqueço da tua palavra. Então esse salmo aqui, nesses pequenos versos, o salmista nos apresenta um roteiro de como viver de acordo com a palavra do Senhor. Como devemos viver, como devemos conhecer essa palavra, qual deve ser a nossa vida devocional para que essa palavra seja conhecida por nós, entre no nosso coração e frutifique. E para finalizar, depois de tudo que a gente falou sobre a importância de conhecer as Escrituras, um ponto mais eu queria ressaltar, que são as prioridades da nossa vida. E lá em Mateus 6,33, a palavra nos instrui sobre qual deve ser a nossa prioridade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em Oséias, o profeta ainda fala, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Irmãos, é necessário decisão, comprometimento, priorização. E aqui fica a pergunta sugerida de aplicação na nossa revista. Como está a sua aplicação no estudo da Palavra de Deus? Responda você, responderei eu. Mas queria lembrar para você que nós estamos num período de quarentena, que nós estamos em casa com as atividades reduzidas. Diante de tudo que a gente viu aqui hoje, é tempo de voltarmos ao estudo da Palavra do Senhor. É tempo de conhecermos o Senhor. E Ele virá. Tão certo como nasce o sol, Ele virá. E eu vou concluir aqui, deixando para vocês 2 versículos que também fazem parte dos temas inspirativos dessa lição. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Salmo 119, 33. Aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios, e ensina-me as tuas ordenanças. Salmo 119, 108. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Obrigada pela atenção e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Um abraço.